Bom dia, boa tarde para todos. Vamos dar sequência ao nosso trabalho tratando sobre a ética do cuidar. O objetivo aqui é que a gente possa reconhecer a importância do cuidado consigo mesmo, com o outro e com a natureza. E também que a gente possa refletir acerca da busca da felicidade enquanto objetivo a ser alcançado pelo ser humano. Vivendo a ética do cuidar, principais ambientes de concretização do cuidado. Augusto Cury já dizia: a vida que pulsa em você é mais importante que todo o dinheiro do mundo e mais bela do que todas as estrelas do céu. Repito o que ele disse: a vida que pulsa em você é mais importante do que todo o dinheiro do mundo e mais bela do que todas as estrelas do céu. Precisamos reverter o lamentável quadro social de descuido pelo qual passa a humanidade. E por isso precisamos refletir sobre tal. Tipos de cuidado. Cuidado consigo mesmo. O cuidado consigo mesmo, ele se divide em duas partes. O primeiro é destinando mais tempo para investir em você, e o segundo, cuidado com a mente. Vamos fundamentar essa necessidade do cuidado consigo mesmo. Esse problema é de todos. Isso significa que o ideal de mudança é algo que deve ser pensado de maneira coletiva, isto é, por todos. Mas além do aspecto coletivo, podemos e devemos pensar o cuidado no âmbito individual, ou seja, em relação a você que agora está a me ouvir. Cuidar de si significa não se abandonar. Em termos práticos, implica em buscar a saúde em todos os seus aspectos, físico, mental e social. No mundo globalizado, as novas tecnologias, as comunicações e a disseminação do conhecimento trouxeram considerável comunidade para a humanidade, mas também tem exigido muito mais dos indivíduos. Vejamos bem, vivemos uma intensa maratona de atividades diárias. Vamos dormir pensando nos problemas do próximo dia. Em decorrência disso, não há mais tempo para as coisas que mais gostamos de fazer, que mais nos dão prazer. No caso dos homens, assistir um jogo de futebol na televisão, tomar uma cervejinha, sei lá. No caso das mulheres, assistir a novela das 8 e por aí vai. Vocês sabem o que eu estou dizendo. O dia parece não ter mais 24 horas, mas acordamos em um dia e já nos deparamos vivendo a rotina do dia seguinte. Nos dias atuais, é comum levantar da cama com uma desagradável sensação de cansaço. Tudo isso tem acarretado em nós várias doenças, provocado pela má qualidade de vida, decorrente do intenso estresse ao qual somos submetidos na atualidade. Temos doenças como depressão, irritabilidade, hipoglicemia, pobre função mental e cognição, alergias, dores articulares e musculares, fraqueza muscular, problemas digestivos, baixa resistência à infecção, vertigem, fadiga, cefaleia, ansiedade, enfim, os mais variados tipos de doença. E aí a gente pode se perguntar, o que fazer se não podemos fugir dessa realidade? De fato, não há como fugir de tal realidade, pois o mundo nunca mais será como de antes. No entanto, saber viver nele é necessário. Ou nela, a realidade. E saber viver nesse contexto complexo significa destinar mais tempo para investir em você, como cuidar da mente, para equilibrar o emocional,
e também facilitar os seus relacionamentos, descomplicar a vida, vivendo de maneira mais simples, sonhar, enfim, buscar a verdadeira felicidade. Destinando mais tempo para investir em você. A falta de tempo é uma das dificuldades enfrentadas pelo homem no mundo globalizado, pela mulher também. Por essa razão, o tempo é um bem precioso demais para ser desperdiçado. No entanto, poucas pessoas no mundo de hoje sabem administrar bem o seu tempo. É comum observarmos exemplos de pessoas que jogam o seu precioso tempo no cesto do lixo. Vou lhe dar um exemplo. Dois amigos conversando, duas amigas. Um diz para o outro: nem sou viciado em Facebook, só entro lá uma vez. E o outro responde: do meio-dia às 5 da manhã. Então, veja aí o quanto desperdiçou de tempo essa pessoa, né? Para viver melhor, é preciso saber administrar o tempo. E saber administrá-lo, segundo Alexandre, 2011, é viver com simplicidade. Esta, segundo o mencionado autor, significa desenvolver atitudes que estimulem o crescimento pessoal, não se confundindo com uma postura medíocre em relação à vida ou ainda com o sentimento de um estilo de vida desprovido de bens materiais. Nas palavras do próprio Alexandre, 2011, página 17, simplicidade é ter foco naquilo que tem potencial para motivá-lo a subir mais um degrau em sua carreira, no desenvolvimento de suas competências. É experimentar a essência das coisas, aquilo que realmente importa, e não gastar tempo demais com o que é acessório ou desnecessário. Por fim, Alexandre, 2011, nos ensina que 3 perguntas podem salvar o nosso tempo, sugerindo que as façamos antes de nos envolver em qualquer atividade. As perguntas são: primeiro, essa atividade promove crescimento pessoal? Segundo, agrega conhecimento relevante? Terceiro, é essencial à minha vida? Pois bem, se a atividade que você for realizar ou fizer, se ela não passar pelo crivo dessas 3 perguntas, não vale a pena realizá-la. O cuidado com a mente. Cuidar de si significa zelar por uma boa saúde mental. Isso é importante para o equilíbrio emocional, capaz de promover em nós a sensação de bem-estar, de paz e harmonia. Logo, pessoal, é fundamental termos um caso de amor com nós mesmos. A mente é a nossa mais importante empresa. Quando nós usamos a expressão saúde mental, nos referimos à possibilidade de viver feliz, de acordo com nossas oportunidades e sonhos. Ter saúde mental, dentro da temática que estamos discutindo, é ser capaz de conhecer e utilizar as próprias potencialidades para o próprio bem e para o bem da comunidade. Nesse sentido, Augusto Cury, 2007, afirma que, apesar de vivermos num mundo tão livre, com respeitáveis índices de liberdade social, somos prisioneiros no território da emoção, pois nunca tivemos uma quantidade tão grande de homens e mulheres vítimas de uma infinidade de doenças psíquicas, tais como fobias, síndrome do pânico, ansiedade, depressão e etc. Ele inclusive relata em sua obra Superando o Cárcere da Emoção, 2006, ele destaca ainda a síndrome do tripé, que trata de 3 doenças psíquicas. A primeira é a hipersensibilidade emocional, a segunda, a hiperprodução de pensamentos, e a terceira, a hiperpreocupação com a imagem social. Vamos à primeira dessas doenças psíquicas. É a hipersensibilidade emocional.
Ela faz com que a pessoa sofra intensamente quando ofendida e sinta grande impacto diante de pequenos problemas. A frágil capacidade que o ser humano apresenta para superar as frustrações é resultado dessa hipersensibilidade emocional, que também implica no fortalecimento da intolerância nas relações humanas, pois a menor situação de desconforto vivida pelo indivíduo o leva a acreditar que possui o direito de hostilizar o outro, o que é lamentável. A segunda, a hiperprodução de pensamento. Augusto Cury prefere denominar de Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Esta síndrome produz uma série de alterações no organismo, tais como fadiga excessiva, devido ao desgaste cerebral provocado pela correria do dia a dia. Provoca ansiedade, provoca déficit de concentração, déficit de memória e, finalmente, insatisfação diante da rotina. A terceira doença é a hiperpreocupação com a imagem social. Por sua vez, faz com que o indivíduo espere muito dos outros, isto é, gira em torno do que os outros dizem e esperam dele. Dessa forma, uma pequena rejeição ou crítica é capaz de estragar o seu dia ou até mesmo a semana. Produz, portanto, um indivíduo altamente dependente e vulnerável emocionalmente. Você deve estar se perguntando: como evitar que a nossa personalidade seja vítima desses problemas psíquicos? O que fazer se isso acontecer? Parece difícil, mas é perfeitamente possível educar a emoção. O ponto de partida, pessoal, é procurar se conhecer melhor. Isto é, buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento permite nossa reação em momentos de crise, pois nos indica aquilo que nos faz felizes. A partir do autoconhecimento, podemos desenvolver o amor próprio, podemos melhorar nossa autoestima e, de modo geral, a nossa qualidade de vida. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra na memória. O que você registra determina os alicerces de sua personalidade. Cuide de sua qualidade de vida, cuidando dos seus pensamentos. Agora vamos falar do cuidado com o outro. Se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para cuidar, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Pergunta Bob Marley. Você se lembra dos princípios que podem nos auxiliar na melhoria da qualidade de vida? Aqueles sugeridos por Augusto Cury? Se você não lembra, não tem problema. Cada ser humano é uma joia única no palco da existência. É uma obra-prima do autor da vida, Deus. O princípio acima é de suma importância para a convivência pacífica entre os seres humanos. Aplicá-lo como princípio de vida significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato para com o outro, nosso semelhante. Infelizmente, com a crise de valores que a humanidade enfrenta, esse importante princípio tem sido esquecido pela maioria das pessoas, que aprenderam a cultuar outros valores, tais como individualismo, egoísmo, inveja, competição, descuido, intolerância, desconfiança, dentre outros que se opõem ao cuidado com o outro e com a vida. No cenário atual, as pessoas usam umas às outras como objetos descartáveis. O caráter efêmero prevalece nas relações entre os indivíduos. O sucesso, o se dar bem, nesse ou naquele projeto, está acima de tudo, o que é lamentável. E de todos, praticamente. Não há espaço para a confiança e, consequentemente, para o fortalecimento do respeito mútuo e do valor da amizade. O diálogo pouco tem sido utilizado para resolver conflitos.
estes aumentam cada vez mais. Tornou-se comum ouvir por aí a expressão: no mundo de hoje não se tem mais amigos, ou, ainda, não confio em ninguém, nem na minha própria sombra. O que é lamentável. Na realidade, analisando um pouco, a realidade na qual nos encontramos se complicou com o cultivo de certos valores que foram instaurados com a globalização. Por isso, acreditar no resgate de valores como tolerância, respeito mútuo, amizade, é o caminho que devemos trilhar se quisermos superar o caos que tem distanciado os seres humanos uns dos outros. Você deve estar se perguntando: quem é o outro? Vamos lá. O outro é o que encontramos na vida de maneira espontânea diariamente, na família, na escola, no trabalho, na igreja, na rua ou em qualquer lugar. Simplesmente o eu e o outro, ou os eus e os outros, fazem parte do contexto de vida de cada um. A existência do eu é condicionada pela presença do outro e, consequentemente, as ações dos dois interferem no equilíbrio do meio ambiente e social. Assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles, somos únicos em identidades. Somos todos outros de alguém, interligados, conectados. Eu sou o outro, e o outro também pode ser eu. O próximo tópico é o valor do respeito e da tolerância. A ideia de respeito carrega consigo o valor da tolerância. Juntos, pessoal, respeito e tolerância são valores que devem constituir o alicerce das relações entre as pessoas. Nesse sentido, o Gabriel Chalita, 2003, na página 162, afirma que o conceito de respeito está intimamente ligado às ações que levam à prática do bem coletivo e favorece a manutenção da paz, da união e da boa vontade entre os povos. A noção de respeito está internalizada em nós por meio da cultura. Certamente, em decorrência das diferenças culturais existentes em todo o mundo, a aplicação prática do respeito pode variar de uma sociedade para outra. Isto é, determinada atitude ou conduta em uma dada sociedade pode ser considerada desrespeitosa, ao passo que, se praticada em outra sociedade ou meio cultural distinto, é perfeitamente aceitável, ou até mesmo exigida pelos autores sociais, possuindo caráter de norma social para o convívio social. Vamos a um exemplo. No Japão, raspar o prato e lamber os beijos é uma forma de demonstrar que a comida estava boa. Já aqui no Brasil, significa falta de educação. Lá no Japão, o anfitrião acha indelicado deixar comida no prato. Ainda no Japão, em algumas cidades, arrotar faz parte dessa tradição. Ora, em nossa sociedade, tais atitudes seriam consideradas grosseiras, ou no mínimo inadequadas. A que conclusão podemos chegar? A conclusão é a seguinte: que apesar das diferenças culturais, o respeito é um valor existente em todas as sociedades e é inerente à natureza humana. Prova disso são as frases: não faça com o outro aquilo o que não gostaria que fizessem a você, ou respeito é bom e eu gosto, presentes na consciência moral dos indivíduos. Finalmente, o valor da amizade. Diz a sabedoria popular que quem tem um amigo tem um tesouro. Um provérbio árabe ensina que pode-se viver sem um irmão, mas não sem um amigo. O filósofo grego Aristóteles definiu a amizade como sendo uma única alma habitando dois corpos. A definição de Aristóteles nos revela que a amizade caracteriza-se por uma afinidade muito grande com alguém
baseada no amor, no carinho, na ternura, no respeito, na compreensão, na troca recíproca de ajuda. Logo, há de ser um sentimento sincero, puro, desprovido de qualquer interesse material ou patrimonial. Nesse sentido, Chalita, 2003, na página 45 do seu livro, afirma que a amizade é forte o bastante para unir pessoas de classes, raças e culturas variadas, independente de suas origens e crenças. O afeto proveniente da amizade dispensa títulos e brasões de qualquer natureza. Chalita, 2003, página 45 e 46, ainda nos diz: quem não tem amigos abre espaço para uma existência vazia, que frequentemente pode levar a estados psicológicos negativos, como depressão, angústia, ansiedade, tristeza, solidão, estados que são consequências de almas que se veem relegadas ao desespero de uma vida pautada por valores construídos sobre alicerces impróprios para sustentar as edificações da felicidade. Agora, pessoal, vamos refletir sobre o cuidado com a natureza. Já falamos muito do cuidado consigo mesmo e com o outro. Vamos tratar agora do cuidado com a natureza, relação do homem com a natureza e também a atitude das nações imperialistas. Todos lucrarão com a sustentabilidade mundial e todos estarão ameaçados se não conseguirmos atingi-la, diz Leonardo Boff. O descuido como fenômeno de nosso tempo também se manifesta nas relações do homem com a natureza. A busca incessante pelo progresso e pelo desenvolvimento tem levado o homem a agir irrefletidamente no que se refere à sua relação com o meio ambiente, provocando devastações e problemas ambientais de todo gênero. O problema ambiental representado na imagem da apostila de vocês aí do capítulo 7 da chuva ácida, que é provocada principalmente por fábricas e carros que queimam combustíveis fósseis, tais como carvão mineral e petróleo. Além da chuva ácida, são exemplos de problemas ambientais globais, a perda da biodiversidade, o efeito estufa e os danos à camada de ozônio, dentre outros que repercutem no mundo todo. No Brasil, a fauna, apesar de ser uma das mais ricas do mundo, apresenta-se com espécies extintas e outras em processo de extinção. As principais causas são a destruição de ambientes naturais, a caça e a pesca predatória, a poluição. A situação da flora não é diferente. A onda de queimadas e desmatamento, sobretudo no norte e nordeste do país, tem chamado a atenção dos ambientalistas e pesquisadores, preocupados com o uso sustentável dos recursos naturais. Segundo Leonardo Boff, 2011, este cenário de destruição é resultado do velho paradigma das nações imperialistas, que veem os Estados-nações e os blocos de poder, mas não descobriram ainda a Terra como objeto de cuidado, de uma política coletiva de salvação terrenal, e afirma que os que poderiam conscientizar a humanidade desfrutam gaiamente a viagem em um Titanic de ilusões. Mal sabem que com essa postura carregada de descuido podemos ir ao encontro de um iceberg ecológico que nos afundará rapidamente. Cuidando do planeta Terra. Em meio a este cenário desolador, é interessante destacar que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, e a União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN, elaboram uma estratégia para o futuro do planeta com o seguinte título: Cuidado do Planeta Terra. São estabelecidos nesse projeto 9 princípios de sustentabilidade, que são manifestações dos fundamentos do cuidado. Vejamos quais são eles. Primeiro, construir uma sociedade sustentável.
significa uma indústria preocupada com o meio ambiente, significa o transporte preocupado com o meio ambiente, significa utilizar energia limpa e por aí vai. Respeitar e cuidar da comunidade e dos seres vivos. Melhorar a qualidade de vida humana. Conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra. Permanecer nos limites da capacidade de suporte do planeta Terra. Modificar atitudes e práticas pessoais. Permitir que as comunidades cuidem do seu próprio ambiente. Gerar uma estrutura nacional para integrar o desenvolvimento e conservação. Construir uma aliança global. Atitudes simples como escovar os dentes com a torneira fechada, passar o shampoo no cabelo ou o sabonete no corpo com o chuveiro desligado, utilizar a água da máquina de lavar para o jardim, enfim, coisas simples, atitudes simples que podem estar mudando e podem estar conservando melhor o planeta e assegurando o futuro de gerações vindouras, nossos filhos e netos.